Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguro estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. Toras. As notícias com Miguel Gato. Mais de 300 mil eleitores estão inscritos para votar antecipadamente este domingo, na segunda volta das eleições presidenciais, mais 90 mil do que na primeira volta. São dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. O local de voto foi alterado em 6 municípios por causa dos efeitos do mau tempo: Vieira do Minho, Alveiaze, Leiria, Torres Vedras, Alcácer do Sal e também Silves. A alteração foi decidida por motivos de força maior, a pedido das 6 câmaras municipais. As urnas abrem daqui a 1 hora, às 8 da manhã, e estão abertas até às 7 da tarde. E por causa do mau tempo, as Forças Armadas têm neste momento 240 militares empenhados no apoio às populações afetadas pela Depressão Christine, é o que indica em comunicado o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Além dos militares, as Forças Armadas têm também no terreno mais de 70 viaturas, incluindo 6 máquinas de movimento de terras para as operações de apoio, que incluem desobstrução e limpeza de vias rodoviárias, fornecimento de geradores e disponibilidade de 1000 alojamentos em 10 unidades militares. Além disso, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas acrescenta que estão disponíveis 6 helicópteros e 1 avião da Força Aérea para este apoio às populações. A Depressão Christine já fez 8 mortos, 2 deles este sábado. Um homem morreu este sábado ao cair de um telhado que estava a reparar no concelho de Alcobaça, em Leiria. É a segunda vítima mortal deste tipo de acidente. De acordo com a agência lusa que cita a GNR, o acidente aconteceu na localidade de Barrio, com o alerta a ser dado durante a tarde. Também um homem de 73 anos morreu ao cair de um telhado que reparava no concelho da Batalha, no mesmo distrito de Leiria. Para hoje está marcado um Conselho de Ministros extraordinário. O objetivo é analisar a situação de calamidade, as medidas de prevenção para os próximos dias e a recuperação das zonas afetadas pela Depressão Christine. O Conselho de Ministros vai reunir na residência oficial do Primeiro-Ministro, em São Bento, às 10 da manhã. Para este domingo, hoje à tarde, está também prevista uma reunião extraordinária da Comissão Nacional da Proteção Civil, que será presidida pela Ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral. O estado do tempo vai piorar, sobretudo esta madrugada. Todos os distritos de Portugal continental estão sob aviso amarelo da meia-noite até às 6 da manhã. Passamos agora para as presidenciais. António José Seguro volta a falar de política na campanha para a segunda volta e diz que só ele pode garantir a estabilidade do país. O mau tempo tem sido tema único no discurso do candidato a Belém, que tem evitado passar mensagens políticas nesta altura, mas na noite véspera do dia do voto antecipado, em Guimarães, Seguro apostou numa estratégia diferente, como nos conta o jornalista do Observador, Vasco Maldonado Correia. Ao quarto dia de campanha oficial, o discurso de António José Seguro volta a passar pela política. O socialista volta a apresentar-se como candidato da estabilidade. A estabilidade política, para mim, não é um fim em si mesmo. A estabilidade política é o instrumento que permite que nós, nas nossas diferenças, sejamos capazes de dialogar uns com os outros para encontrar as melhores soluções. E a boleia dessa ideia marca diferenças para André Ventura. Sinceramente e humildemente considero que dos candidatos que estão nesta segunda volta, sou o único que verdadeiramente pode aliar essa capacidade de diálogo, essa experiência e essa capacidade de agregar para ajudarmos o país a suplantar os problemas e a resolver os problemas. Seguro pede aos portugueses que vão votar e o ajudem a concretizar um sonho. Na primeira volta, um senhor chegou ao pé de mim e diz-me: "Oh homem, você com essa idade ainda sonha?" E eu disse: "Sonho." E ainda continuo a ter o mesmo sonho de menino, o de fazer de Portugal um país moderno e um país justo. No dia em que centenas de voluntários se deslocaram a Leiria para ajudar a limpar os destroços do mau tempo, o candidato deixa um recado a quem toma decisões. A solidariedade não pode nunca substituir a responsabilidade do Estado. E o Estado português tem que estar sempre, mas sempre, à altura da sua responsabilidade para proteger bens e para proteger
pessoas. E, à semelhança do que tem feito em todas as intervenções, deixa uma nova proposta para mitigar o impacto da tragédia. As árvores foram cortadas a meio como se fosse uma lâmina que tivesse passado por uma folha de papel. Ora, esses troncos estão no meio da floresta. O que é que vai acontecer? É necessário que haja um apoio, um estímulo e haja condições logísticas para retirar rapidamente esses troncos. Porquê? Porque eles neste momento ainda têm um certo valor económico e, portanto, quem perdeu essas árvores não vai perder tudo. Ainda pode vendê-los com algum preço e arranjar algum rendimento. António José Seguro, numa noite dedicada à cidade de Guimarães. Vasco Maldonado Correia a acompanhar a campanha presidencial de António José Seguro nesta segunda volta. O candidato apoiado pelo Partido Socialista volta à estrada, hoje com ações de campanha marcadas em Gouveia, no Distrito da Guarda e também no Fundão, em Castelo Branco. E depois de 3 dias só a falar da tempestade, André Ventura voltou ao combate político. Foi numa sessão do Clube dos Pensadores, em Vila Nova de Gaia, no norte do país. André Ventura voltou a atacar António José Seguro, a comunicação social e também a discutir a forma como encara esta corrida presidencial, apesar de admitir Miguel Viterbo Dias que o adversário é favorito à vitória. Eu sei que isto hoje parece um comício, mas não é. Estamos no Clube dos Pensadores, mas a maioria do Chega. A sala era acolhedora para André Ventura e por isso o candidato presidencial voltou a calçar as luvas e a partir para o combate, relembrando que teve dúvidas sobre a candidatura e admitindo que Seguro é favorito. Acho que vou vencer, parto de trás, não tenho dúvidas, porque juntou o sistema todo contra mim, mas nem sempre isso quer dizer que se perde. Às vezes quem luta contra o sistema ganha. E depois de 3 dias apenas dedicados à tempestade, voltou ao ataque ao adversário na corrida a Belém. Ficou-me uma imagem de brutal incompetência e incapacidade, que eu vou-vos dizer uma coisa, se ganhar é só por uma coisa, é porque está a ser levado ao colo pela imprensa, pelo sistema e por toda a gente, não é por mais nada. E garante não fazer cálculos a longo prazo sobre a liderança do espaço político à direita. Não estou a pensar se vou ter mais votos que o Montenegro ou se vou ter mais votos que o... Ok. Já percebi. Que outro líder qualquer ou que o Pedro Passos Coelho. Ainda assim, Ventura deixa nas entrelinhas que superar a votação de Passos Coelho teria um significado. Numa sessão, como sempre, gerida por Joaquim Jorge, com regras apertadas, ordens para aplaudir e tempo cronometrado, em que também existiram posições de dissonância. António Magalhães. Já conheço. Diga. Eu levantei este cartaz e vieram-me dizer para eu não levantar o cartaz novamente. O cartaz dizia 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais. A pergunta era sobre a necessidade de 3 Salazares. Não se importa de calar, por favor. Responda. E a resposta de André Ventura. Você disse que viveu 21 anos no fascismo e eu respeito isso totalmente, mas também tenho que acrescentar outra coisa. Viveu 50 anos no marasmo de corrupção, que é aquilo que nós tivemos. O fundador do Clube dos Pensadores, que comparou ainda a agitação à volta do Chega com a que existia, com o PCP. Eu sou do tempo do Partido Comunista, comia criancinhas ao pequeno almoço. E agora tenho a mania que tu também comes. Diz-me uma coisa. Nem ao pequeno almoço, nem... E André Ventura, com fome de combate político, numa conferência gerida com mão de ferro. Miguel Viterbo Dias a acompanhar esta sessão do candidato presidencial do Chega. André Ventura arranca hoje o dia com uma visita aos bombeiros voluntários de Braga. No desporto, o Sporting recebe hoje o Nacional da Madeira em Alvalade e Rui Borges sublinha a importância de os jogadores leoninos conseguirem mudar o chip da Champions para o campeonato. Os Leões entram em campo depois da qualificação direta para os oitavos de final da prova milionária, após vencer um Atlético em Bilbao. Na conferência de imprensa de antevisão, feita ontem, o treinador leonino confessa que vai ter pela frente um jogo difícil e deixa ainda elogios ao adversário. Uma equipa forte em bolas paradas ofensivas, uma equipa muito bem trabalhada nesse momento do jogo e onde tem vários golos e nós sofremos golo lá na Madeira nesse momento do jogo, por isso é um jogo depois de Champions que acaba sempre por aqui na mudança do chip ser sempre difícil para nós e a equipa estar ao mesmo nível. Agora a ambição acho que está lá, a motivação também. Acredito que faremos um grande jogo contra uma boa equipa, mas não deixará de ser um jogo difícil. As palavras de Rui Borges, treinador do Sporting, na antevisão da partida contra o Nacional da Madeira. A bola começa a rolar às 6 da tarde no estádio José Alvalade. Hoje também entra em campo o Benfica, joga contra o Tondela e José Mourinho diz que as condições atmosféricas podem ser um entrave à vitória encarnada. Na ressaca da vitória histórica a contar para a Liga dos Campeões contra o Real Madrid, as Águias visitam o Tondela na 20ª jornada da Liga Portuguesa. O treinador das Águias avisa que as condições do relvado podem não ser as melhores. Os 3 dias entre jogos é aquilo que nós consideramos o mínimo ideal para
para podermos responder bem, e agora temos este jogo com o Tondela, seguramente em condições difíceis, condições climatéricas difíceis, eventualmente o campo também não será famoso, mas tem que ser, temos que ir. O jogo entre o Benfica e o Tondela começa às 8h30 da noite, logo a seguir ao Sporting Nacional. Os dois jogos têm relato aqui em direto na Rádio Observador.